uma alegria imensa, novamente reunidos, para darmos continuidade ao nosso seminário Francisco e Clara de Assis, uma história de amor com Jesus. E nós vamos iniciar com a prece de Francisco, envolvido nesse clima de paz, com a presença dos irmãos franciscanos e franciscanas, devido ao tema, é a lei de atração. Então hoje nós trouxemos a prece em música, numa versão infantil. São as crianças da Legião da Boa Vontade. Temos informações que essa instituição, ela tem como patrono também o nosso Francisco de Assis. Então, eles nos informam que é um coral infantil ecumênico. E a edição, a versão da prece musicada de Francisco foi endereçada a essas crianças, ao público infantil. Clara de Assis, uma história de amor com Jesus. Nós vamos participar de algumas vidas desse espírito que na Idade Média assumiu a personalidade de Clara de Assis.
é um exemplo de mulher, uma história de uma mulher de fé, de firmeza, de nobreza de caráter. Essa história desse espírito, dessa mulher, é ofertada a todos, em especial às mulheres incompreendidas. Ela é uma inspiração para as mulheres persistirem com as suas famílias, com os seus projetos de amor, sem desistir jamais. É esse o exemplo, o testemunho que ela vai deixar para nós aqui nessa pequena conversa que teremos. Essa história biográfica, nós tivemos como fonte de consulta as obras de Divaldo Franco e César Braga, O Sol de Assis, e Jesus, Joana e Jesus, uma história de amor, e a obra Boa Nova, de Humberto de Campos. E durante o nosso seminário também, nós traremos relatos do médium Divaldo Franco, que brilhantemente, exitosamente fundou uma instituição ligada a Francisco de Assis e a Clara de Assis, que é a Mansão do Caminho, uma fraternidade franciscana. Então nós vamos caminhar, viajar nessa história, e está aqui envolvido o nosso Divaldo Franco, o seu amigo Nilson Pereira, fazendo parte dessa história. Nós vamos confirmar isto no decorrer do nosso seminário. Clara de Assis escreveu uma história de amor com Jesus. E o Mestre aguarda que cada um de nós escrevamos a nossa história de amor com Ele. Nós todos. Porque a humanidade inteira, ela se prepara para ser uma discípula de Jesus, porque Ele é o nosso mestre. Ele não é o mestre só dos religiosos, Ele é o mestre da humanidade inteira. Então, esse é o sentido da nossa existência, da nossa presença aqui nesta vida física, é nos tornarmos discípulos do mestre do amor. Entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Joana de Cusa é uma das reencarnações de Clara de Assis, ali com Jesus. Ela era esposa de um alto funcionário, representante de Herodes Antipas, na cidade de Cafarnaum. Ele era um homem do governo, vivendo seus interesses materiais e também aventuras extraconjugais. E Joana de Cusa, a patrícia romana, rica, vivendo num palacete de luxo, não era feliz. E as suas criadas, os escravos, a maioria tinham se tornado cristãos. Aí, num belo dia, ela era uma senhora muito amável, tratava muito bem os escravos, os criados. Então, eles tinham liberdade de conversar com ela. Aí
Aí uma das escravas mais próximas dela falou de Jesus. Disse que todas as tardes o mestre Galileu falava às margens do lago e convidou Joana de Cusa para ir ouvir Jesus. E ela aceitou o convite da escrava e foi para as margens do lago num belo crepúsculo. Joana de Cusa conheceu o mestre Nazareno e nunca mais o deixou, nunca mais o esqueceu. Joana de Cusa nunca mais foi a mesma e se envolveu com ele profundamente, com os seus ensinos de amor, de solidariedade, de companheirismo, de humildade. E ali, perdida na multidão, ela ia nas tardes ouvir Jesus. Não só ela. Tinham outras mulheres ali também, bebendo da fonte do amor do Divino Mestre. Nessas tardes também estava presente Maria Madalena e uma patrícia romana chamada Lívia, esposa de um senador romano, Públio Lentulus. Só que o esposo Cusa, ele era indiferente, ele não se importava com Joana. Ela poderia ficar muito livremente ouvindo Jesus, já Lívia não. O senador era mais rigoroso, então ela ouvia as pregações quando era possível. Porém, entre esses dois maridos, o senador era diferente do intendente Cusa. Ele era fiel, era um homem íntegro, fiel à sua esposa, só que completamente rigoroso. E então, irmãos, ela foi se envolvendo com Jesus e voltava para casa. E tudo que era vivido na sua casa, de luxo, de pompas, de banquetes, os valores da sua casa, começaram a incomodá-la, a afligi-la, porque eram completamente contrastantes com o que ela ouvia do Mestre às margens do lago. Aí, o que ela fez? Ela procurou por Jesus na casa de Simão Pedro, completamente angustiada. Era uma tarde, Jesus descansava na casa de Simão e lá ela foi em busca do Mestre. Ele já o aguardava. Aí ela entra na sala, se posta nos seus pés e começa os seus relatos angustiosos de esposa traída, abandonada, sem o acolhimento, a atenção do marido. Aí faz um relato das suas dores, das suas angústias. E Jesus só ouvindo. Aí ele estava fazendo um atendimento fraterno pelo diálogo. Aí eu vi Joana, o filho, ela chorou. Aí ele começou a falar serenamente para nossa irmã: teu esposo não te compreende a alma sensível. Eu sei que ele é leviano, que ele não te dá atenção. Ame-o mesmo assim. Compreender-te-á um dia. E ele aconselha Joana: fique na sua casa, cuide da sua família. Essa sua relação com este homem, que hoje é seu esposo, lhe convidando à renúncia, à paciência,
a dedicação, a solidão, não é ao acaso, tem uma razão justa. E tinha, irmãos, era um cobrador do passado. Joana tinha débito com Cusa das vidas passadas. Então ela estava tendo uma oportunidade desse resgate, desse recomeço, de amar o seu esposo para que ele a perdoasse. Então Jesus encerra esse diálogo com Joana, dizendo para ela: faça a vontade de Deus, são os desígnios do Pai, cuide da sua família, ame o seu esposo. Aí ela fica aliviada, confortada. Aí ela levanta e ainda na porta ela olha para ele. E ele serenamente, com seu olhar de ternura, diz assim para Joana: vá, filha, vá, filha, ser fiel. E Joana guardou essa frase de Jesus para sempre no seu coração e torna-se uma discípula do Mestre Nazareno. Como dissemos, o Cusa não se importava com ela. Então ela passou a se envolver profundamente com Jesus e se torna uma discípula do Mestre Nazareno. Muito rica, irmãos. Então ela patrocinava, entre outras, com outras mulheres ricas, as comitivas do Mestre. Olha o que ele disse para ela: vai, seja. Então Joana torna-se essa discípula, fiel a Jesus, e está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo de 1 a 3, capítulo 24, versículo de 9 a 12. Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as obras novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres: Maria, chamada Madalena, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Madalena, riquíssima, aí ela se converte ao cristianismo e ela doa toda a sua fortuna, toda, irmãos, em prol dos pobres, dos necessitados e patrocinando o trabalho do apostolado do Mestre. E Susana era uma outra cortesã, como Maria Madalena, também muito rica, que também se tornou cristã, e ela acompanha. Então Jesus, ele não tinha só discípulos, ele tinha discípulos. Aí ele se mostra um homem completamente atual, há 2000 anos, irmãos. Jesus, com esse testemunho de acolher mulheres no seu apostolado, nas suas viagens peregrinas, ele deixa para nós a lição da valorização da mulher. Então, para Jesus, a mulher era tão importante quanto um homem, porque ele via a mulher e o homem como seres humanos, sem nenhuma diferença. Então, como discípula de Jesus, Joana de Cusa acompanha o Calvário, estava na última ceia, vai ao sepulcro na manhã do domingo, presencia
o aparecimento de Jesus no cenáculo da casa de Maria Marcos. Então, ela acompanha o Calvário. Essa passagem aqui, nós conhecemos como as bravas mulheres do Evangelho. As bravas mulheres que acompanharam o Calvário sem temor, e os 11 homens temerosos ficaram com medo e abandonaram Jesus. Menos as mulheres. Mas tinha um homem dos 12 que acompanhou as mulheres. Justamente o nosso Francisco de Assis. Ali, reencarnado na personalidade de João Evangelista. Ele tinha 16 anos. Então ele acompanha o Calvário com as bravas mulheres. Elas choraram, elas enxugaram a face ensanguentada de Jesus, deixando para a posteridade o consolo, o conforto, quando aquela mulher que foi curada da hemorragia, ela está entre as bravas mulheres do Calvário. Aí ela enxuga o rosto de Jesus com uma toalha de linho branco e mostra para aquela turba: olha aqui, olha a face do homem inocente, ele não fez nada. Ela se imortalizou como a Verônica. E aquela face ali registrada naquele linho, irmãos, é um símbolo que nós, como seguidores de Jesus, tutelados do seu amor, precisamos enxugar a face dos nossos semelhantes. E elas seguiram até o Calvário. Ali ficaram dando apoio para Maria de Nazaré, que repousava no ombro de João Evangelista, a sua cabeça aflita, de mãe. E então, irmãos, encerrou-se o Calvário e a nossa Joana de Cusa, juntamente com Maria Madalena e Maria de Cleófas, vão ao sepulcro na manhã do domingo e o sepulcro estava aberto. E as duas se retiram. Maria Madalena fica prostrada, chorando. É quando ele aparece, dizendo: mulher, por que choras? Quando ela olha, era Jesus vivo. E Joana de Cusa também participou de um momento inesquecível já da vida de Jesus pós-desencarnação. Ele explica. Porque ali naquele domingo, lá no Horto das Oliveiras, os 11 discípulos estavam lá amedrontados no cenáculo da casa de Maria Marcos. E as mulheres também estavam presentes. E também com ela, Joana de Cusa. Aí Maria Madalena volta correndo para dar a notícia que ela tinha visto o Mestre. Eles não acreditaram na mulher Maria Madalena, mas tinha uma mulher lá presente, Maria de Nazaré. Aí ela acolhe Maria Madalena no seu seio: eu acredito em você, minha filha. Quando ela termina de falar, a porta se abre e ele entra. A paz seja nesta casa. Então aí estava Joana de Cusa, discípula de Jesus,
participou de toda a sua história. Mas Jesus partiu e Joana ficou. E Cusa desencarna e Joana fica pobre. Perde todo o prestígio, poder, e ele cai em falência. Intrigas políticas levaram Cusa à falência. E ele morre de desgosto, irmãos, e deixa Joana com 2 filhos para criar. Mas ela, fiel, corajosa, firme, com nobreza de caráter, ela foi trabalhar na cozinha da casa daquelas patrícias, onde na sala ela participava das festas. Aí ela passou a trabalhar na cozinha para ganhar o pão, para sustentar os seus 2 filhos. E aquelas mais próximas, amigas chegadas de Joana de Cusa, diziam: faça isso. Você está se humilhando, trabalhando na cozinha. Ela dizia: não. Foi agora que eu cresci, porque o meu mestre foi carpinteiro. Ele calejou as mãos para sustentar a sua família, porque o seu pai também cedo se foi e deixou a sua mãe viúva, e ele sustentou Maria e seus irmãos com o produto do seu trabalho. Aí ela cuida dos filhos das outras mães, serenamente, e cria os seus filhos, e vai viver uma vida simples. Quando a velhice lhe alvejou os cabelos, Joana de Cusa parte para Roma Imperial com o 2º filho, como uma serva fiel de Jesus. O primeiro filho tinha ido para as armas, porque assim acontecia com os primogênitos. O Cusa tinha desencarnado, mas ele tinha esse nome. Então ele foi para as armas. E ela segue para Roma com o 2º filho, completamente serena, feliz e tranquila, como uma discípula de Jesus. E aí, meus irmãos, vai acontecer o testemunho de amor e fidelidade de Joana de Cusa por Jesus. No ano 68, quando as perseguições ao cristianismo viram intensas, foi quando Joana chegou a Roma. E aí, irmãos, nós vamos encontrar uma velha discípula de Jesus amarrada ao poste do martírio, e ao seu lado um homem jovem, seu filho, completamente serena, confiante em Jesus. Ali, amarrada ao poste do martírio, o vozerio do povo aclamando aquela cena, e os algozes enviados do Império Romano para cumprir suas ordens estavam preparando os corpos, colocando
substâncias inflamáveis nos corpos para poder incendiá-los. E aí estava Joana, olhava para o céu, sem nenhuma negação, sem nenhuma queixa. E o seu filho, ali do lado, entre lágrimas, exclamou para sua mãe: Mãe, rejeita Jesus, não vês que perdemos? Abjura, mãe, abjura. E os impropérios vinham de toda parte, e o açoite vibrou no dorso do seu filho, e ela experimenta um momento em que as lágrimas lhe descem pela face e lembra de Maria de Nazaré, que também como mãe assistiu à crucificação do seu filho Jesus, completamente resignada e submissa à vontade de Deus. Cala-te, filho. Jesus não desdenhou o sacrifício. Vamos viver a nossa dor, filho, com resignação, com coragem. Vamos fazer a vontade de Deus, meu filho. E aí, os verdugos começam a incendiar o corpo da velha discípula e os impropérios de toda ordem. E ela serenamente olhava aquele povo delirando e pensava: eles não compreendem o meu sacrifício. E um dos verdugos pergunta para ela: o teu Cristo só te ensinou a morrer? E Joana responde: não só a morrer, como a te amar. E ela sente as mãos delicadas de Jesus pousar nos seus ombros, as mãos consoladoras do Mestre, e fala aos seus ouvidos espirituais: tem bom ânimo, filha, eu estou aqui. Testemunhando a fidelidade, a coragem e a nobreza de caráter. E os filhos de Joana de Cusa? Ela seguiu na vida, irmã, nas vidas sucessivas, sem deixar os filhos para trás, e nem o Cusa. Nas vidas sucessivas, Joana de Ângeles cuidando do seu Cusa, do seu amor. Ela escreve uma história no cristianismo, e nós sabemos que o cristianismo ficou representado por 1700 anos pela nossa Igreja Católica. Então ela participou da história do cristianismo em reencarnações anônimas, e o Cusa também. Ele participou da igreja, foi sacerdote, e os filhos também seguiram com ela, irmãos, pelas reencarnações. Quem são eles? Divaldo Franco e Nilson Pereira, os dois fundadores da Casa do Caminho. O Nilson Pereira
era aquele filho que foi martirizado com ela no circo de Roma, e Divaldo Franco, o filho mais velho. Essa revelação, ela está na obra Joana e Jesus, uma história de amor, no capítulo 15, os filhos de Joana de Cusa. Foi quando Divaldo Franco e o Nilson Pereira estiveram pela primeira vez em Roma. Era o ano de 1970. Aí, Joana, eles estavam ali no centro de Roma. Aí, Joana de Ângeles falou para Divaldo Franco que eles se dirigissem para uma colina onde ali está os escombros do grande palácio de Nero, porque naquela noite que ela foi martirizada, o Nero tocou fogo nos corpos dos cristãos, que ele queria iluminar Roma. Iluminou os corpos dos cristãos em chama. Então ela levou o Nilson e o Divaldo para essa colina e mostrou exatamente onde ela foi martirizada. E quando ela fala que ela foi Joana de Cusa, aí o Divaldo, na sua mediunidade, ela se transforma e se mostra para ele como a Patrícia Romana. E na história real de hoje, de Divaldo Franco e Nilson Pereira, ele nos conta que o Nilson, ele tinha uma dificuldade com Jesus. E ele revelava para o amigo, eles oravam, Divaldo contava a história de Jesus, muito emocionado, e ele dizia para o Divaldo: eu não sinto a mesma coisa que tu sentes, Divaldo. Tem uma coisa em mim estranha por Jesus. Parece assim que eu não aceito Jesus. Sabe o que é, irmãos? O trauma. Ele, no seu inconsciente, ele achava Jesus culpado da morte dele ali no poste do martírio. Mas a vida dos dois seguiu e Joana de Ângeles, ela orientava Divaldo: continue conversando com ele sobre Jesus. Aí chegou um dia em que Nilson chamou Divaldo e disse assim: Divaldo, não precisa mais se preocupar em ficar me falando de Jesus para você me levar a aceitá-lo. Não precisa mais, Divaldo. Eu já amo Jesus. Então, ele segue na vida com a sua mãe. Por isso que Divaldo chama Dona Joana. Porque é a mãe dele, é mãe dele. É a Joana de Cusa, que volta e vem trabalhar com os dois, né? Através da mediunidade de Divaldo, e deixar essa grande obra que nós conhecemos. Juana Inês de la Cruz. Aí ela reencarna no México, uma figura importante da literatura do México, onde nasceu e viveu, entre 1648 e 1695. Novamente, irmãos, com o mesmo ideal de defender o fraco, de defender as minorias. Então, essa mulher religiosa, Juana Inês de la Cruz, ela sai em defesa da mulher, da valorização da mulher, através da sua atitude, em pleno século XVII. Ela se tornou uma intelectual. Isso era raro, irmãos. Mulher não estudava, só os homens.
E ela era tão firme, irmãos, tão firme, que o pai dela disse assim: você não vai estudar, porque você é mulher. Era esse treino. Então, vista uma calça de homem em mim, porque eu vou estudar. Ela nunca entrou para a escola, porque o pai não permitiu, mas ela, na sua firmeza de caráter, na sua determinação, ela foi ser dama de companhia da vice-rainha do México. E essa vice-rainha tinha uma biblioteca imensa, ela comeu a biblioteca todinha, irmão, e se tornou autodidata. Aí ela entrou para o convento e ela ficou conhecida como a monja da biblioteca, de uma erudição imensa. Ela ficou conhecida no mundo inteiro pela sua erudição, pelo seu intelectualismo. Era poetisa, escrevia ensaios, artigos. Uma mulher à frente do seu tempo. Como foi lá Joana de Cus, ela era à frente do seu tempo. E aqui também. Na biografia, nas pesquisas históricas, ela é conhecida como a primeira feminista das Américas. E ela ali firme, estudando, perseguida, de chegar a um ponto de um religioso levar todos os livros dela. Mas levou os livros, não levou as ideias. Aí o que a cidade do México foi avassalada, completamente invadida por uma peste. E o que ela fez? Deixou tudo e foi cuidar das suas irmãs, a corretiva da peste. E entregou a sua vida nesse trabalho, foi contaminada e desencarnou da peste, irmãos. Juana e Inês de La Peste. Aí, 66 anos depois, ela reencarna no Brasil, em Salvador, na Bahia, irmãozinhos. A nossa Joana Angélica de Jesus. Uma freira franciscana que ingressou na Ordem das Clarissas, que ela mesma fundou. Porque nós não estamos numa ordem cronológica aqui, irmão. Nós vamos deixar a Clara de Assis para o final. Mas aqui ela já tinha reencarnado como Clara de Assis. Aí ela fundou a ordem franciscana, Francisco fundou para que ela trabalhasse na ordem franciscana da ala feminina das Clarissas. Aí ela reencarna aqui na Bahia e ela vai participar da congregação franciscana que ela mesma tinha fundado lá na Idade Média. Aqui é Joana Angélica de Jesus. E ela novamente, irmãos, sai em defesa do próximo e novamente é martirizada. Joana Angélica de Jesus é aquela freira que foi morta pelos soldados do poder que invadiram o convento da Lapa, e ela se colocou na frente deles para que eles não invadissem o convento e fossem agredir as irmãs franciscanas no convento. Aí ela se coloca bravamente, enfrenta e diz: vocês só vão passar por cima de mim para ir agredir as minhas irmãs aqui dentro do convento. Ela estava ganhando tempo. Ela já tinha orientado as franciscanas do convento da Lapa. Enquanto ela ficou ali confabulando e enfrentando os soldados, as freiras estavam fugindo por uma passagem e foram todas embora. Aí ela foi morta
E quando eles chegaram dentro do convento, saquearam, mas as irmãs foram salvas por Joana Angélica de Jesus. Com a sua firmeza, a sua coragem, irmãos. Aí, ao chegar ao mundo espiritual, ela é convocada a participar da falange que traria as bases do Consolador ao solo do planeta. Então, muito óbvio, porque o Consolador trazido à Terra, presidido por Jesus, quem foi encarregado de coordenar a falange? João Evangelista, Francisco de Assis. Então Jesus começa a convocar a falange e ela desencarna e ela relata para Divaldo, quando eu cheguei no mundo espiritual, estava uma festa, um movimento muito grande de preparação para a descida do Consolador. E eu fui colocada dentro das lídias. E aí ela é colocada, ela desce com a falange, ela tem textos na codificação espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele espírito amigo do Evangelho segundo o Espiritismo é Joana de Ângeles. E com esse pseudônimo de Joana de Ângeles, ela deixa para a humanidade a fecunda e diversificada obra cristã e espírita através da mediunidade de Divaldo Franco. Essa mulher, Joana Angélica, foi a sua última reencarnação, porque Joana de Ângeles não é o nome do espírito, é um pseudônimo, que até o Divaldo, que o processo mediúnico, ele não é entregue para nós pronto. Aí ela começou a se manifestar, e ele, quem é você, irmã? Aí ela dizia, eu sou um espírito amigo. Aí depois, no processo natural, em todo o trabalho de se familiarizando com ela, tudo na hora certa, aí ele lhe disse, mas me diga um nome. Aí ela disse assim, Joana. Aí o Divaldo, Joana, mas só Joana? Aí ela disse, pode ser de Ângeles, porque nome não importa, irmãos. Aí esse é o pseudônimo da freira franciscana Joana Angélica de Jesus, que viveu na Bahia. Irmãozinhos, quem desejar sair um pouquinho, vocês podem ficar à vontade. Nós vamos seguir com o nosso seminário, porque não é longo, então nós seguiremos com ele, irmãozinhos. Aí fiquem à vontade. Agora, irmãos, nós chegamos na cidade de Assis, Itália, na região da Úmbria, onde vai acontecer os reencontros justamente em Assis. Final do século XII, início do XIII. João Evangelista reencarna como Francisco de Assis. Joana de Cusa como Clara de Assis. E reencarna aí os três, o marido Cusa e os dois filhos, o Divaldo e o Nilson, todos franciscanos. Reencarnam e se integram à fraternidade franciscana. O Divaldo nos relata que o Nilson, como franciscano, ele fez parte da ala intelectual da fraternidade franciscana, porque Francisco dissemina o seu pensamento, que era integrado com Jesus, de amor, de simplicidade, de humildade, de pureza,
mas nem todos entenderam o pensamento elevado de Francisco. Aí a fraternidade se divide na ala intelectual e na ala dos pregadores. E o Nilson vai participar da ala dos intelectuais. Mas todos, ou quase todos, os que foram para a ala intelectual voltaram para o coração de Francisco e estão participando aí dos trabalhos da implantação da nova era, da religião do amor que nasce do coração, sem nomenclaturas, sem divisões, porque Francisco de Assis ele tinha uma proposta de amor, que era justamente a religião integrada com a natureza, com a vivência, com a humildade, desconectada de prisões de nomenclatura. Mas aí nós podemos pensar, mas ele se ligou à igreja. Tinha outro cristianismo representado na Terra? Não tinha, irmãos. Então, se ele iria participar de uma vivência cristã, ele tinha que fazer parte de algum contexto. Então, ele se ligou para participar do contexto, mas não para viver o contexto, porque ele pensava diferente. Ele traz o pensamento de Jesus, do cristianismo primitivo, que naquele momento ali estava já buscando outros rumos, o rumo do luxo, da hierarquia, do poder. Então ele traz uma proposta completamente diferente. Muito estranhado Francisco foi, muito estranhado. Não foi assim, fácil ele ter sido conseguido a autorização lá no movimento dogmático para a sua congregação. Não foi muito fácil, porque ele era muito simples, possuía vestes rotas, não tinha luxo nenhum. Mas sabe, irmãos, aqui também tinha um outro irmão, outro espírito reencarnado aqui, na personalidade de um cardeal, João de São Paulo. Era o espírito Emmanuel que estava ali reencarnado. O seu compromisso com o Consolador, o seu compromisso com o trabalho redivivo de Jesus, e ele era muito próximo do pontífice. Aí ele intercede com Francisco de Assis, até argumenta com o pontífice, dizendo assim: se você não aceitar essa congregação, nós estamos completamente fora do Evangelho, porque ele traz o Evangelho puro para nós, o Evangelho do Mestre. Aí ele argumenta, interfere, e o pontífice aceita, a congregação. Mas Francisco foi embora peregrinar, irmãos, viver o Evangelho de Jesus na prática, na vida. E se imortalizou a frase: saia pelo mundo pregando o Evangelho de Jesus, se precisar, use palavras. Esse é Francisco. Clara em Francisco de Assis, uma linda história de amor, tendo como tema o Evangelho de Jesus. Jesus foi um marco inesquecível na vida de Joana de Cusa, e Francisco será aquele coração fraterno que lhe trará de volta o meigo nazareno. Aí, novamente, irmãos, nós vamos ver aqui a presença dessa mulher,
em plena idade média. A jovenzinha Clara de Assis, ela conheceu Francisco de Assis desde a infância. E ela tinha no seu coração um sentimento profundo pelo próximo. Ela tinha uma predisposição enorme de cuidar do semelhante. Era Joana de Cusa de volta. A discípula de Jesus, ela tinha um ideal, que era o próximo, semelhante, firme, corajosa, determinada, foge de casa, em plena idade média. Vamos imaginar isso? Uma jovenzinha de 16 anos foge de casa. É muita coragem, à frente do seu tempo. O seu pai aí, quando ela foge de casa, ele já tinha desencarnado, o pai de Clara, de uma família muito rica. Então, ela já estava tinha como tutor já o seu tio, era um tio que cuidava da família. Mas ela, determinada, ela foge de casa, vai integrar-se à fraternidade franciscana. E ela precisava ir logo, porque o tio já estava arrumando um casamento para ela. E ela não queria casar. Ela tinha outros ideais. Tem uma passagem que uma amiga, ela tinha muitas amigas, era muito terna, amorosa e firme, dava bons conselhos para suas amigas, conselhos maduros, não de uma adolescente. Aí uma amiga dela constrói a família e tem o primeiro filhinho e toda alegre. Olha Clara, ele conta da família, da alegria com o marido, mas lá no seu íntimo ela olhava, não é isso que eu quero para a minha vida. Ela sentia que tinha algo mais para ela fazer, que extrapolava as cercanias da família consanguínea. Então ela precisava ir logo. Aí ela foi. Era noite. E a igrejinha da Porciúncula estava iluminada pelos achotes do irmão Sol. Porque não tinha luz elétrica, né, irmãozinho? Então as noites eram iluminadas pelo irmão Fogo. Por isso que no cântico ao irmão Sol ou das criaturas de Francisco, ele diz assim: louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite. Então nós vamos assistir logo mais um vídeo que nós vamos ver os franciscanos com os achotes iluminando a noite para receber Clara de Assis, que foge de casa com a sua firmeza de caráter. Ela corajosamente foge de sua casa. Logo nos veremos, Inês. Eu tenho certeza. Também a Teresa e a Malvina você verá. É melhor eu ir agora.
E a nossa mãe? A nossa mãe entenderá. Clara, por favor, tenha cuidado. O moral está insuportável. Eu concordo. Vem comigo. Está tudo pronto, Francisco. Bem-vinda, Clara. Eu, Clara, filha e serva do Altíssimo Senhor Rei, Pai Celeste, aceito Jesus Cristo como meu esposo, para viver até o fim da minha vida segundo a perfeição do Santo Evangelho. Eu, Francisco, filho e servo do Altíssimo Sumo Rei, Pai Celeste, prometo da minha parte me mostrardes, cuidar diligentemente de você, com especial solicitude.
Francisco de Assis, nesta noite, com os homens, ele leva a Clara para o mosteiro das Beneditinas. Leva a Clara e lá ela fica abrigada com as freiras do convento beneditino. E ele vai arrumar um espaço para poder a Clara viver. Então, aí nesse ínterim é fundada a ala feminina franciscana das Irmãs Clarissas. Aí Clara vai viver num espaço que depois se transforma no convento, ao lado da igreja de São Damião. E a família? A mãe vai para o convento e se torna franciscana. A irmã também. As amigas, uma grande parte das amigas de Clara, elas se tornam clarissas. E muitos moços ricos se juntam a Francisco de Assis e deixam os seus amores. Esses amores, em uma parte, vão buscar o abrigo de Clara de Assis, para que não fossem recomendadas a outros casamentos sem amor. E vão, e Clara acolhe e se tornam clarissas. Então ali tinha a família da Clara, as amigas e as irmãs que não puderam seguir com seus amores. Porém, a fraternidade franciscana, completamente dissociada dos valores dogmáticos, tem também a ala dos franciscanos casados, a ordem tecida. Então, aconteceu que uns franciscanos, eles vieram falar com Francisco, dizendo que eles iam sair da ordem, porque eles não queriam casar, não tinham conseguido se esquecer das suas noivas, queriam casar com uma família. Aí Francisco disse: vocês não vão sair da ordem, porque nós vamos fundar a ordem dos franciscanos casados. Então, para Francisco, irmãos, total liberdade, sem preconceitos, sem rigor. Então, na sua fraternidade, cabem mulheres, homens casados, homens solteiros. Na fraternidade de Francisco de Assis, ele acolhe a todos, irmãos, de todos os credos. São os corações franciscanos. É um pensamento de Jesus que Francisco de Assis traz para a terra e deixa disseminado e desencarnado. Ele continua alimentando esses valores, alimentando a sua falange, que quando desce à terra se mostra completamente fraterna, sem nenhum tipo de formalidade, de discriminação, aceitando o próximo como ele se apresenta, nas suas preferências, escolhas. Isso é pensamento de Francisco. Isso é pensamento franciscano, completamente integrado com Jesus. As rosas se abriram. Era inverno e Francisco foi visitar Clara com carinho de sempre. Nessa passagem aqui, ela estava na igrejinha da Porciúncula. Suas visitas de Francisco eram rápidas, era inverno. E ele vai, faz a visita, conversa rapidamente com ela
E quando ele se despede, Clara, já saudosa, pergunta: Pai Francisco, quando retornará? Aí ele olha para ela e diz assim: quando as rosas se abrirem. E ele vai embora andando. Aí ela olha, as rosas se abriram. Aí, Pai Francisco, volte. Volte, Pai. As rosas se abriram. Aí nos conta que a igrejinha da Porciúncula, ela existe lá em Assis. Que no seu átrio existem rosas que elas estão o ano todo desabrochadas. São as rosas de Clara, Francisco. Pai Francisco, as rosas se abriram. Pai Francisco. Francisco é chamado de pai por toda a comunidade franciscana. Como assim? Ele aprendeu o sentimento paternal com o seu mestre Nazareno. Jesus tratava os discípulos e as discípulas e a todos como filhos. Jesus é nosso irmão, mas o sentimento que ele tem por nós é um sentimento paternal. E ficou registrado nos evangelhos. Vai, filha, não peques mais. Filha, a tua fé te salvou. Filho, a tua fé te salvou. E aí estava João Evangelista aconchegadinho no coração de Jesus, trabalhando o sentimento de paternidade. E lá na cidade de Éfeso, onde ele floresceu como grande disseminador dos ensinos de Jesus na sua pureza, era tão paternal que foi acolhido pela comunidade cristã ali da Ásia Menor. Era o pai João. Naturalmente ele reencarna e a comunidade o sente como pai. A sua energia paternal. Então, Pai Francisco é significativo, é algo essencial e profundamente espiritual. E a história real de Francisco nos fala que ele, com seu amor tão profundo, ele se tornava para os seus companheiros franciscanos uma mãe, sentimento maternal. Quando o companheiro adoecia à noite, ele não dormia, irmãos. Ele ficava passando os ungüentos do companheiro, indo buscar os recursos daquela medicina da Idade Média e cuidava do companheiro como uma mãe. E quando eles se despediam, ele sempre orientava que eles tinham que ir de dupla pregar o Evangelho. Aí quando eles iam embora, Francisco ficava chorando, com saudade dos seus filhos. Esse é o Pai Francisco, o nosso Pai Francisco. E a Porciúncula, irmã? A Porciúncula, a igrejinha de Nossa Senhora dos Anjos, foi o berço da fraternidade franciscana. O que é Porciúncula? Vocês aqui que têm origens italianas devem saber. Quer dizer, pequena porção,
Porciúncula quer dizer pequena. Então a Porciúncula era uma igrejinha pequena, uma capelinha, onde Francisco viveu as maiores experiências de sua vida, onde teve início a ordem dos frades menores, e ali preparou a fundação das Clarissas. E foi para cá que ele veio embora quando a comunidade se dividiu. A ala dos intelectuais ficaram na parte luxuosa e ele veio se acolher na Porciúncula, na sua capelinha. Aí ali próximo ele construiu uma cabana e ali ele vivia, irmãos. Essa Porciúncula, ela não foi demolida, está lá em Assis. É um símbolo, irmãos. A Porciúncula é o símbolo da religião do amor. É o símbolo da resistência de Francisco de Assis para manter o seu pensamento com Jesus de irmandade, de fraternidade, de solidariedade, de amor irrestrito e incondicional. Uma casa franciscana que se instala na terra quando ela é legítima, espiritualmente. Ela tem essa forma aqui, irmãos. É uma casinha com uma porta oval de madeira. Se é o símbolo de Francisco. Ali tem uma casa de Francisco. Uma casa acolhedora, onde está a presença de Jesus. Uma casa consoladora. Então, nas dimensões espirituais, as casas espirituais, não interessa o credo, tuteladas de Francisco de Assis, possui a forma da Porciúncula. Clara de Assis nasceu em 1192, desencarnou em 1253, rica e nobre família dos Ofreduti. Era muito rica. Então essa é a nossa Clara, vocação em ajudar os pobres. Conhecia Francisco desde a infância. E ela vai dirigir a ala feminina da fraternidade franciscana, sempre com firmeza, com determinação. Aqui também ela se colocou lá na frente do convento, sem medo nenhum. Lá na Bahia já não era a primeira vez que ela enfrentava soldados, irmãos. Era muito firme, irmãos. Então teve um momento em que os sarracenos queriam invadir o convento das Clarissas e eles estavam escalando já as muralhas e ela estava muito doente. Aí as Clarissas apavoradas: mãe, cara, eles vão entrar, vão invadir. Não vão. Pode me carregar e me colocar lá na porta. Eles só vão invadir se eles passarem por cima de mim. Aí colocaram ela deitada lá na porta e ela começou a orar para Jesus, confiante. Vá, filha, ser fiel. Era a Joana de Cruz ali, irmãos. Aí ela ora fervorosamente para Jesus, confiante. Os sarracenos começam a cair nos muros. Uma energia muito forte, eles desistem e vão embora, irmãos. E também teve uma passagem aí em Assis, que novamente os sarracenos queriam invadir Assis. Aí toda a população apavorada, invasão. Ela convidou, as Clarissa botou
colocou o pano na cabeça e foi lá para o chefe dos sarracenos. Humildemente ela implorou: não faça isso, não invada a nossa cidade. E eles foram envolvidos e foram embora. O que foi que aconteceu, irmãos, aí? Um milagre? Isso não existe. O poder do amor, de um espírito completamente envolvido com Jesus. O amor é imbatível, como ela diz. O amor é imbatível. Então ela defendeu o convento com a mesma coragem de Joana de Cusa, de Juana Inês de la Cruz, defendendo as mulheres, a causa feminista. Com a mesma coragem ela defendeu as suas irmãs lá no convento da Lapa. Essa é a mulher Clara de Assis, inspiradora para as nossas vidas. Irmã Clara, consolo dos aflitos, acolheste a tua família e igualmente as irmãs em busca do teu abrigo, sem temer. Defendeste-nos das invasões por confiar na proteção do nosso Mestre Nazareno. Deste a tua vida por amor às vidas frágeis das tuas tuteladas. Juntamente com o Pai Francisco, és o nosso roteiro seguro, em nome de Jesus. Somos franciscanas clarissas, sempre sob o amparo fraternal dos nossos amores, Francisco e Clara, inspiração das nossas vidas, conduzindo em busca da companhia da irmã Caridade, da pequena servidora, irmã Angélica, mulher, uma experiência inigualável, uma experiência para viver o amor renúncia, o amor acolhedor, o amor parceiro, o amor materno, o amor irmão. Mulher, sensivelmente mulher, com tarefa única. Não é necessário igualar-se com os homens. Os homens têm as suas próprias experiências e a mulher a sua. Juntos construirão uma humanidade feliz. No diálogo, na parceria, na renúncia, todas as vidas voltadas pelo amor, coragem, determinação. Não credencia a revolta, coragem e determinação. São atitudes de mulher que faz o bem, somente o bem. Por amar demais, continuamos caminhando, sempre acolhendo as aflitas, consolando seus corações. Em nome de Jesus, em nome do Paizinho,
partindo para o nosso encerramento, nós vamos viver um momento com o nosso Francisco de Assis. O nosso irmão dos pés descalços. Nosso irmão da natureza. O irmão amor. Visualizemos uma região rural muito verde, onde pastam ovelhas, pequenos burrinhos, num clima muito agradável. Avistamos irmãos franciscanos, seguidores de Francisco, sob o comando de Jesus, cuidando de lindos canteiros de hortaliças. E outros estão colhendo legumes para levar aos que têm fome. Um deles, muito humilde e amoroso, nos convida a sentar num tosco banco. Esse banco margeia um caminho central. E nesse caminho central, nós estamos avistando um homem que busca esse caminho em nossa direção. É um homem de estatura pequena, tão simples, descalço, com vestes rotas, se aproxima de nós e agora senta ao nosso lado e nos envolve com a sua alegria e o seu jeito de menino. Percebemos que é um poeta, porque nos recepciona com lindas trovas, dizendo que o sol é nosso irmão, que ilumina a terra, que a chuva também é nosso irmão, fertiliza os campos, que os passarinhos também são nossos irmãos. É Francisco de Assis, o nosso irmão dos pés descalços. Ele nos envolve em profunda paz. E nós, sem resistência, aconchegamos a nossa cabeça no seu colo de simplicidade, com a sua energia integrada com Jesus, experimentando leveza na alma, grande alívio para as nossas dificuldades. Ele nos acolhe, afaga os nossos cabelos. Quanta ternura, quanta simplicidade. Agora ele se despede de nós através de um abraço afetuoso e nos deixa nos sentindo em harmonia com a natureza. O irmão do sol e dos passarinhos deixa em nós que a humildade é a chave para a felicidade que tanto buscamos. Fiquemos alimentados pela alegria
Francisco de Assis, o nosso Ministério de Deus. Fiquemos em paz. Aqui nós encerramos o nosso trabalho desta noite.